Queridos, graças e paz da parte de Deus. Prazer estar aqui e poder finalizar a minha participação nessa igreja, nessa conferência. Agradeço o pastor Paulo Sérgio. Acertei, eu sou ruim com o nome, pastor. Eu fiquei falando Paulo Sérgio. Eu falei Paulo Sérgio, né? Acertei? Então acertei, então tá ótimo. Porque Paulo César. Olha aí, não, mas é Paulo Sérgio, eu sabia, estava sabendo. Agradeço ao Jonathan, toda a equipe, o pessoal que me acolheu, fui muito bem tratado aqui, pastor, você tem uma equipe ótima, glória a Deus por isso. Meus irmãos, então é isso, eu já fui mais ou menos apresentado, escrevi 2 livros, na verdade 3, O Deus que Destrói Sonhos, Como Se Tornar um Cristão Inútil e Teologia Esfria o Crente. São 3 livros que eu escrevi, lançados pela Thomas Nelson Brasil. Organizei outros livros e tem o podcast que sai toda semana. Toda terça-feira tem um podcast de Bíblia e Teologia para você poder ouvir a caminho do trabalho, a caminho da escola, fazendo o seu serviço doméstico ou no banheiro mesmo, tomando banho, fazendo qualquer outra coisa. Podcast é muito legal de ouvir, gente. São pessoas conversando sobre assuntos que você talvez goste, entende? Então esse é o nosso objetivo com o podcast. Para quem é um pouco mais velho, é tipo um programa de rádio, só que você ouve no celular. Então, nosso objetivo é isso, são pessoas conversando, falando sobre Deus, sua palavra, falando sobre Bíblia e teologia numa linguagem acessível. Bem, o tema parece que da juventude é a oração, foi pedido para eu falar sobre oração, e eu quero falar sobre uma oração que por muito tempo eu tinha dificuldade, apesar de ela estar na Bíblia, eu tinha dificuldade com a oração do Pai Nosso. Porque quando cheguei à fé, no movimento pentecostal, tudo que era católico parecia que era errado na mentalidade. Não, isso é católico, não é católico, não, isso é uma reza. E aí com o tempo a gente, mesmo estando na Bíblia, tinha um certo preconceito. Uma outra coisa também que o movimento evangélico colocou na minha cabeça, é que a minha oração precisa ser sempre uma coisa muito espontânea. A oração precisa ser uma coisa que nasce do coração. E aí se tem aquele desafio de orar. Quem aqui já passou, não precisa levantar a mão, tá? Mas eu sei que já tem, é uma pergunta retórica, eu sei que tem gente aqui que já passou por isso. Você foi numa vigília, você foi num encontro, tem apenas umas 6 pessoas, e o dirigente daquela reunião olha para você e diz, ora aí. E você tem 3 tipos de ruim. Se pudesse ter um AVC naquele momento, agradeceria a Deus, porque você tem, mas eu não sei orar. Já aconteceu, pastor? O senhor dirigindo uma reunião de oração, uma vigília, e aí você vai assim, ó, irmão Cleiton, ora aí. Irmão Cleiton, pastor, pede aí para Joanete, pede para o Márcio, porque o Cleiton não sabe orar, né? Porque a Márcia não sabe orar. Acontece, porque se colocou na nossa cabeça que a oração tem que ser uma coisa meio bonita, poderosa. Eu era do movimento pentecostal, tinha que ser uma oração poderosa, daquela que expulsa demônio, né? Então, se tinha muito isso, eu lembro que eu estava numa vigília, o meu seminário foi entre os luteranos, eu fui fazer teologia num seminário luterano, e eu sendo da Assembleia de Deus, e cheguei lá no seminário luterano, achei que nem ia encontrar crente, achei que luterano nem era crente de direito, era um católico sem Maria, preconceito puro, e cheguei lá, por que vocês viram? Isso é triste, eu pensar dessa maneira, né? Aí eu cheguei lá, eles tinham vigília de oração, vejam vocês, julgando. E aí eu estou lá, e aí a gente fez uma roda de oração e tal, e na hora que chegou a minha vez, chegou a minha vez, eu impostei a minha voz, aquela que abala os céus, entende? E eu comecei a orar, né? As palavras mais bonitas que eu sabia sobre Deus, ó Deus soberano eterno, tu que habitas na glória inacessível. E eu orei, era assim que eu aprendi a orar, está valendo, a intenção do coração é boa, apesar de a gente querer se achar um pouco para os homens, um pouco fariseu. E eu orei, foi uma bênção, orei, o importante é orar, seja se achando para os homens ou falando como você quiser, né? Contém ironia nessa minha fala. Mas o que acontece? A Carla estava na sequência, eu orei, do meu lado estava uma estudante chamada Carla, hoje missionária. E a Carla começou, eu orei, e a Carla começou, Deus, ela orou exatamente isso. Primeiro que já faltou uma certa impostação na voz, não gostei. Deus, a gente está aqui, obrigado pela cuca que a gente comeu. Cuca é um bolo bem típico lá do sul, assim, que tem banana, farofa, é bem legal, engorda bastante. Senhor, obrigado porque a gente está aqui, obrigado pela cuca que a gente comeu. Deus,
E ela começou a falar da nossa vida de estudante de teologia, né? Pobre, lascado, sem dinheiro, enfim, aquela coisa toda. Gente, lascado, se for palavrão aqui, eu peço desculpa, lá na minha região não é. Eu prego muito pelo Brasil, acontece que a gente fala umas palavras que na cidade é meio feia. Se é, eu peço desculpa. E aí ela começou a falar da nossa vida, entendeu? Ela começou a conversar com Deus. E eu assim, não, Deus não pode, você está errado essa oração, não tá. E foi muito legal. Porque aqui naquele dia eu comecei a entender aquilo que eu sempre ouvia nas pregações sobre oração, sobre falar com Deus, e que a oração é algo fundamental, é o combustível, é aquilo tudo que vocês já sabem, já ouviram tantas vezes. Então não existe essa de não saber orar. Eu quero começar essa noite fazendo você pensar e entender que não existe essa de eu não sei orar. Você pode ter vergonha de falar em público. Isso é uma coisa que você pode tratar em terapia e em oração. Mas orar com certeza você sabe, porque você sabe falar, você sabe se expressar. E é isso que Deus espera de vocês. Deus não espera um show, um espetáculo. É claro que, gente, quem vai orar em público, num culto público, é importante a pessoa saber orar. Tudo bem, a gente pode respeitar a liturgia, é importante ela saber fazer a oração. Ok, tudo bem. Mas isso aqui é um culto público, então tem uma dinâmica, tem uma liturgia. Mas, grosso modo, não tenha medo de orar no próximo encontro de oração ou qualquer ajuntamento que tiver dos crentes na sua casa, no salão de festas da igreja e por aí vai. Fale com Deus. O que? Ai, mas eu fico nervoso. Fala nervoso mesmo. Já começa falando, Deus, eu estou nervoso. Entende? Porque está tudo bem. Está tudo bem. A oração é uma coisa maravilhosa. A oração e principalmente a intercessão é aquilo que define a nossa relação com Deus. Oração é intercessão. Mas tinha muito esse negócio, né? De a oração ser uma coisa muito espontânea. A gente, por exemplo, ouvia os CDs do Diante do Trono. Na minha época, eu sou do tempo do CD. E aí lá no encarte do CD tinha espontâneo, que era aqueles momentos de oração e muito lindo e tal, e Ana Paula e todo mundo orando, e a gente lia lá, como é que estava no encarte? Espontâneo. E aí tu olhava aquele espontâneo, mano, esse espontâneo é muito legal, eu não consigo fazer esse espontâneo, meu espontâneo é igual da Carla, pai, obrigado pela cuca, que a gente está aqui, que a gente não tem dinheiro, Senhor, dá dinheiro para a gente poder pagar a mensalidade mês que vem, entendeu? Para mim o espontâneo é a Carla orando. E aí um dia eu descobri que na verdade o espontâneo do Diante do Trono era ensaiado, não era tão espontâneo assim. Aí eu falei, tá, tem uma explicação. Então a gente acreditava o quê? Que tinha que se ter uma performance na oração, uma coisa meio inédita. Só que se a gente vai para a Escritura, eu peço que você abra a sua Bíblia, no Sermão do Monte e em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é um aglomerado de ensinamentos sobre o reino, sobre os súditos do reino. O Sermão do Monte é uma porção muito importante da Escritura. Eu costumo brincar, se a gente estivesse num apocalipse, tivesse que sair correndo, você não pode pegar muita coisa, olha, arranca essas páginas da Bíblia e leva, porque isso aqui pode fundar uma sociedade com base nesses 3 capítulos aqui, tá? Então Jesus está ensinando os seus discípulos princípios importantes do reino de Deus, né? Ou seja, o Mateus capítulo 5 é onde começa o ministério público de Jesus, e o ministério público de Jesus começa com ele ensinando. Jesus começa ensinando, e ele fala sobre oração, e é interessante que Jesus, quando ele começa a falar sobre oração no capítulo 6, a partir do versículo 5, eu vou ler na NVI, ele diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, é a oração circense, é a oração que quer impressionar, é a oração que, uau, como essa pessoa ora bem, entende? É a oração circense, que até pode ser sincera, porque ela aprendeu desde pequeno que era assim que orava. Aquela minha oração, lá naquela vigília, na faculdade, não foi uma oração hipócrita em última análise, porque eu aprendi que orar era assim, mudava a voz, impostava, falava alto, usava palavras difíceis, a gente lia Almeida Revista e Corrigida, né, que é uma tradução difícil de ler, e aí o que acontece? A gente sabia aquelas palavras.
Mas, grosso modo, a gente precisa cuidar com isso quando a oração passa a ser um jeito de a gente também chamar a atenção. E a gente chama a atenção dos outros e não de Deus, porque Deus não precisa de performance. E aí Jesus continua ensinando, olha, quando vocês, versículo 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Eu entendia que eu não podia ficar repetindo oração, porque isso é uma reza. E isso aqui é orar em vão, é falar em vão. Eu entendi que isso aqui é uma oração, eu entendia que ficar repetindo a mesma oração era uma oração vã. E não é isso que Jesus está condenando aqui. Jesus não está condenando a repetição de oração, porque isso era inclusive cultural dos judeus, terem orações fixas. Os mestres ensinavam orações fixas para os seus discípulos. O problema que Jesus está atacando aqui não é vãs repetições no sentido de repetir uma palavra, repetir uma oração. O que Jesus está condenando aqui nas famosas vãs repetições, na famosa vã repetição que nós temos em algumas traduções, não é você repetir a mesma oração. Até porque você pode estar há anos orando pela mesma coisa. E aí você vai ficar o quê? Procurando palavras diferentes só para não cair no pecado da vã repetição? Você pode estar há anos orando pela mesma coisa. Jesus não condena a repetição de uma oração. Vã repetição, que é admoestada aqui por Jesus, e que ele recomenda que não se faça, são as palavras vazias. Então você pode ter uma oração com palavras incríveis, você pode ter uma oração espontânea e ela ser vazia de comunhão, ela ser vazia de sentido. Aliás, muitas orações que nós podemos ter, inflamadas e motivadas pela vida que levamos, pode ser uma oração vazia. Ou seja, pedimos tantas coisas inúteis a Deus, pedimos tantas coisas movidas pelos desejos mimados do nosso coração, que isso sim é uma oração vã. Ou seja, não é o problema da repetição, mas é o ser vazio, é o ser vão, é o ser inútil. Mas, Bíblia, por que tu está dizendo que Jesus não é contra a repetição? Porque no versículo seguinte ele simplesmente ensina a oração mais conhecida do Ocidente, a oração do Pai Nosso. E ele ensina, e ele começa dizendo o seguinte, olha, vocês devem evitar orações vãs, vocês devem evitar orações que não consideram uma relação com Deus. A oração dos fariseus era vã, porque era vazia, porque eles estavam preocupados em passar uma mensagem de espiritualidade para os homens. Jesus vai no caminho contrário, olha, vá para a despensa, que provavelmente é o lugar que Jesus está se referindo aqui, ou seja, é um lugar isolado da casa, onde tinha a chave, né, e a despensa tinha a chave. Então vá para esse lugar orar, ou seja, onde você pode se esconder, para que ninguém veja que você está orando. Se você prestar atenção no Evangelho de Lucas, já nos primeiros 8 capítulos, você vai ver com uma certa constância, Jesus indo para o lugar silencioso. Em algumas traduções coloca, e ele foi para o deserto, mas não é deserto, ele foi para um lugar silencioso orar, longe dos holofotes. Entende? Mas Jesus não era contra a oração pública, a leitura pública das Escrituras, Jesus fazia também isso. Mas Jesus queria passar uma mensagem muito clara para os seus discípulos, olha, esqueçam essa espiritualidade circense, essa oração vazia, que falam as coisas e nem estão pensando sobre elas. É uma oração que não considera uma relação, é uma oração que só considera o desejo, ou o desejo de ser visto pelos homens, ou o desejo de receber uma bênção. Muitas das nossas orações podem ser vazias, podem ser vãs repetições, porque aquilo que estamos pedindo para Deus é movido por um coração que não se rendeu à palavra, que não se rendeu ao Evangelho. É um coração que está o quê? Cheio de desejos deste mundo, dessa era. Então o que Jesus fala para nós? Olha, vocês não fazem assim.
Sabe o que vocês têm que fazer? A partir do versículo 9, ele diz o seguinte: vocês devem orar assim. Ou seja, como é que um discípulo de Jesus ora? Eu disse no meu livro que essa aqui é a oração que destrói sonhos. Essa aqui é a oração que destrói sonhos. Por quê? Porque Jesus começa dizendo o seguinte: olha, Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E depois ele continua: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração incrível, uma oração modelo. Sim, uma oração que quando você não tiver nada para falar na presença de Deus, ore essa oração. Ore esse salmo, ore um salmo. Entende? Quando lhe faltar palavras, que não lhe falte o silêncio. Mas se você quiser falar alguma coisa para Deus, fale a palavra. Ore a oração que o próprio Cristo está nos ensinando em sua palavra, em seus ensinamentos. Ore o Pai Nosso. E é legal que o Pai Nosso, é interessante que o Pai Nosso é uma oração modelo, é uma oração que podemos fazer, repetir. Só que, claro, pensando em cada sentença, pensando em cada frase que estamos falando em oração para o nosso Criador, para o nosso Pai, para o nosso Salvador, para o nosso amigo, para o nosso Senhor. Estamos numa relação com Ele, então a gente não fala qualquer coisa no automático, entende? Nós falamos porque estamos ali com aquele que nos entende, que nos ouve. E aí nós temos algumas coisas para pensar. É muito interessante que a oração do Pai Nosso, como uma oração modelo, ela pode ser inclusive um molde para as nossas outras orações. Como assim uma oração que seja um molde, um protótipo, uma forma? Ou seja, a oração do Pai Nosso pode ser aquela oração que ajuda a gente a fazer outras orações. E não só, preste atenção nisso daqui, não só moldar as nossas outras orações, mas a oração do Pai Nosso também ajuda a direcionar os nossos afetos, direcionar os nossos desejos. Porque veja bem, começa a oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, há um reconhecimento que há um Pai, há um reconhecimento que Ele está nos céus. Eu reconheço a minha pequenez, eu sou humilde nessa oração. Eu reconheço que eu estou na terra, o meu Pai está nos céus, há um Deus nos céus, Ele está lá, eu estou aqui, mas ao mesmo tempo posso orar a Ele e chamá-lo de Pai. O Pai é nosso, é uma família que eu faço parte. Eu tenho um Pai, e Ele não é só o meu Pai, Ele é nosso Pai. É muito linda na oração do Pai Nosso essa coletividade, esse senso de família, de pertencimento, entende? Que não é o meu Pai, como a gente canta em muitas músicas individualizadas. Meu pai, o meu papai. Não, não é o teu papai, ele não é o teu pai, ele é o meu pai, o teu pai, o nosso pai. Entende? Ah, mas ele é o meu pai. Claro que ele é teu pai, mas ele é meu também. Não é melhor então a gente falar nosso pai? É coletivo, é família. É o Pai Nosso que estás nos céus. E aí vem o seguinte, olha: santificado seja o teu nome. Aí você está orando isso e você pensa: mas como é que eu vou santificar um nome que já é santo? Como que eu santifico? O que Jesus está querendo ensinar com isso? Santificado seja o teu nome. Ou seja, aqui Jesus está trazendo à memória dos seus ouvintes o segundo mandamento: não tomar o nome do Senhor em vão. O nome carrega presença. O nome indica presença, o nome indica caráter, o nome comunica na cultura hebraica. Olha, quando Jesus está dizendo para os seus discípulos: santificado seja o teu nome, ou seja, os discípulos de Jesus devem orar dessa maneira: santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo: vivam de tal maneira que o nome de Deus seja reconhecido como santo diante dos homens. Percebam, a nossa vida
A nossa vida enquanto igreja, a nossa vida enquanto comunidade, deve anunciar que existe um Deus santo, que está nos céus e é santo, e é um Deus que compartilha a sua santidade com o seu povo. É um Deus que santifica o seu povo por meio do seu Espírito Santo, que nos foi dado como herança, penhor da nossa herança, que nos dinamiza para a obra, que também nos santifica. Santificado seja o teu nome, ou seja, Senhor, nós nos comprometemos a viver de tal maneira que o teu nome seja conhecido como santo. Nós somos um povo que deveria passar essa mensagem, porque nós oramos. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração que também nos traz essa consciência de que antes de qualquer coisa que eu deva pedir a Deus acerca da minha vida, acerca das necessidades da minha vida, eu tenho preocupações anteriores às coisas que eu preciso aqui. Quais são essas coisas anteriores? Olha, essa oração ela está preocupada com o quê? Com a santidade do nome de Deus. Ela está preocupada com a missão da igreja. Ela está preocupada com a imagem que se tem de Deus lá fora. Antes de pedir para Deus uma cura, um trabalho, um namorado, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Olha só, qual é a preocupação primária de um discípulo? Santificado seja o teu nome. Olha, venha o teu reino. Há um desejo no coração do discípulo para que o reino de Deus seja estabelecido plenamente na terra. Há um desejo, e Jesus vai falar no seu ministério que o reino já chegou, inclusive, e que o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, o reino de Deus é a presença de Jesus Cristo. Mas olha só, na oração a gente tem esse desejo de que o teu reino venha. Ou seja, Senhor, nós acreditamos que Tu és o reino de Deus, que Tu traz o reino de Deus à terra, que a eternidade está tocando o tempo. Nós acreditamos que Tu estás entre nós e que Tu és a chegada do reino de Deus. E a gente quer que esse reino venha. Ah, vocês querem que o reino venha? Então, vocês precisam santificar o meu nome. E outra, olha, desejem que a vontade de Deus que se cumpre nos céus, que é estabelecida nos céus, também comece a desaguar sobre a terra. Ou seja, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Ou seja, a oração do discípulo de Jesus é uma oração que o convoca para uma vida de santidade, ao ponto de que ele testemunha desse reino de tal forma que o céu é manifesto na terra. Não é uma oração fácil. Definitivamente, precisa-se ter coragem para fazer a oração do Pai Nosso. Não é qualquer oração. É uma oração que vai o quê? Direcionando os nossos afetos. Para onde está direcionado os meus afetos? Para a santidade de Deus, para o reino de Deus, para a vontade de Deus. A santidade de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus ocupam o primeiro lugar nas minhas orações, nos meus afetos, nos meus anseios, nos meus desejos. É isso que a palavra de Deus quer falar para nós, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso para os seus discípulos. Há um desejo que deve brotar no coração de cada discípulo, quando ele se compromete com essa missão. Ou seja, a oração de um cristão, a oração de um discípulo de Jesus, é uma oração que o convoca para a missão. Não é à toa. E é uma oração que exige muita coragem para ser feita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós queremos que a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, a tua vontade que traz paz, a tua vontade que anuncia salvação, a vontade, como nosso irmão das missões falaram aqui, a vontade de Deus de que todos sejam salvos, alcancem salvação. Para que isso aconteça, nós precisamos orar certo. Orar certo é orar com o coração na palavra, com os anseios e desejos e afetos regulados pela palavra de Deus.
E isso não é fácil. Isso não é fácil. É muito difícil. Por isso que orar é uma coisa muito séria. Orar é uma coisa muito séria, não é qualquer coisa. Porque orar é estreitar laços com alguém que está te mandando como ovelha para o meio de lobos, que está te mandando para um mundo mau, que está te mandando para um mundo onde as pessoas podem te odiar. O problema é que hoje, eu não sei se vocês têm essa percepção, eu tenho, eu posso estar equivocado, mas parece que as pessoas estão odiando o evangelho por causa dos evangélicos, e não odiando os evangélicos por causa do evangelho. As pessoas olham para nós e veem mais ideologias políticas do que a cruz de Cristo, veem mais defendendo outras coisas do que o evangelho, puro e simples. Parece que quando se olha para os evangélicos, não se vê a bandeira do amor e a bandeira da cruz, se vê outra coisa. E é como se eles nos odiassem pelos motivos errados. A gente precisa ser odiado pelo motivo certo, irmãos. E o motivo certo é o Evangelho de Jesus Cristo. Depois que você calibrou seus anseios com o céu, depois que você se colocou na presença de Deus e entendeu que o importante não é a sua bênção, a sua vitória, o seu desejo, o seu anseio, por mais nobre e urgente que seja, não é isso o mais importante é o reino dos céus sendo estabelecido em amor, no poder do Espírito Santo, por meio de um povo que entendeu o que é o Evangelho e a presença de Deus no mundo. Depois que você calibrou seus afetos, vem o quê? Olha, eu não sou um Deus que não estou preocupado com a sua vida. É claro que eu estou preocupado com a sua vida. É claro que eu me preocupo com o meu povo. Eu libertei o meu povo, eu alimentei meu povo no deserto, eu curei, e principalmente eu salvo o meu povo. Eu estou preocupado com você. Por isso que na oração, Jesus ele faz o quê? Olha, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ou seja, o pão é a comida básica da Palestina. Entendeu? O pão é a comida básica. Ou seja, o básico não vai faltar para os filhos de Deus. E sabe por que o justo não mendiga pão? Porque são muitos irmãos. O justo não mendiga o pão. O básico não vai faltar. É essa a sua oração. Senhor, que não me falte o básico, que não me falte dignidade, que não me falte trabalho, que não me falte ajuda. Quando vai faltar trabalho, que não me falte ajuda, que não me falte misericórdia. O básico não vai faltar para você. O básico não vai faltar para o povo de Deus. Essa deve ser a nossa oração. E outra, é o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Senhor, eu confio em Ti, eu preciso para hoje, é hoje. É claro, nós vivemos num mundo um pouco diferente do mundo de Jesus. A expectativa de vida era bem mais baixa, a gente vive muito mais hoje. A vida é um pouco diferente. É claro que essa oração não é contra você se programar financeiramente, entende? Aliás, um erro muito comum entre pastores, né? Muito comum, pessoas que não se programam financeiramente, que não guardam. Às vezes não dá para guardar mesmo, ganha muito mal, né? Mas existe assim, não, é pão de cada dia, o amanhã a Deus pertence. Não, calma lá, a gente vive num tempo diferente, precisa se programar financeiramente. Você vai envelhecer, se Deus quiser, que envelheça com saúde. E se der saúde financeira, é bom também. Entende? Deus não é contra a poupança. Contra o acúmulo, quem sabe? Aí você tem que sondar o seu coração. Está deixando de ajudar para poder acumular mais riqueza? Aí você pode ter um problema no seu coração para resolver com Jesus. Agora, Jesus não é contra você se programar financeiramente para poder prover para sua família no futuro. Isso não. Mas agora uma coisa é certa. É o pão nosso, é o básico. Entende? É o básico. Tem muita gente pedindo Ferrari para Jesus. O básico ele garante. Olha, a Ferrari aí eu não garanto. O pão com Nutella, não garanto. O pão, garanto. O básico eu garanto. O justo não mendigará o básico. O justo não mendigará o básico.
Por quê? Porque são muitos irmãos, a família de Deus é muito grande. A família de Deus é muito grande. Agora também, né, abre a boca, pede ajuda, tá? Não fique esperando o pastor ter uma revelação. Olha, sonhei que a irmã Mariazinha estava sem comida. Acontece, tá? Eu creio nisso também. Que de repente você amanheceu, tinha uma cesta básica na porta da sua casa. Glória a Deus, eu creio em milagre. Mas às vezes você pode ajudar os anjos, comunicando um líder que está passando necessidade, tá bom? Comunica, porque às vezes o anjo pode estar muito ocupado resolvendo alguma coisa, e aí você vai passar batido. Então ajuda o anjo e comunica que você está passando necessidade, tá bom? E eu duvido que não vai ter o básico na sua porta, que não vai ter o básico na sua despensa. E que essa seja a nossa oração sincera. Olha, Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. E aí, é claro, perdoa as nossas ofensas. É óbvio que a gente vai pecar, que a gente vai errar. Senhor, perdoa as nossas ofensas. Depois de ouvir um sermão como esse, estou falando do sermão de Jesus, não do meu. Depois de ouvir um sermão como esse, com tantas coisas que Jesus ensina no seu sermão, olha, a gente não vai conseguir cumprir isso aqui. Então perdoa os nossos pecados. E sabe de uma coisa, Deus? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Sabe por quê, Deus? Porque eu estou aprendendo a perdoar contigo. Eu estou aprendendo a amar contigo. Porque tu me amou quando eu ainda era teu inimigo. Então, Senhor, eu aprendo a amar. Então é o seguinte, vamos fazer esse combinado, Deus? Me perdoa como eu perdoo. Ó, dá-me tua graça, para que tudo em minha vida a ti satisfaça. Sem graça não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Mas percebam que é uma oração que te chama para a responsabilidade. Percebam que é uma oração difícil de se fazer. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus inclusive vai repetir isso lá no verso 14, se não me falha a memória. Ele vai repetir esse princípio. Olha, pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Percebam como Jesus, ele quer aqui conscientizar os seus discípulos que sem perdão não há família. Sem perdão não há família. E explico para ficar bem claro para você. Primeiro, sem o perdão da cruz não tem como sermos família de Deus. Se Cristo não nos perdoasse, se Cristo não morresse na cruz, ofertando perdão a todo aquele que nele crê, não haveria família de Deus. Nós não seríamos filhos e filhas de Deus se não recebêssemos o perdão que emana do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então já começa com um perdão celestial. E esse perdão celestial não é assim: ei, te livrei do inferno, está tudo certo agora. Não, ei, te livrei do inferno, te trouxe para uma família de amor, te perdoei. Perdoa também, porque vocês vão viver em famílias de pecadores, em famílias de transgressores. Sem perdão não tem como vocês ficarem juntos, é preciso perdoar. Então a oração do Pai Nosso nos empurra para a comunhão. Porque eu não sei se vocês perceberam que o pão é nosso também. Perceberam isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É por isso que João vai falar o seguinte: olha, você diz que ama a Deus, né? Então se você ama a Deus que não vê, olha, você tem que amar o seu irmão que você está vendo. E olha, nisso conhecemos o amor de Deus. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para morrer por nós. Agora a gente morre pelos irmãos. E o que é morrer pelos irmãos na teologia joanina? Você tendo recursos deste mundo, não ajudar a pessoa que está precisando, cara, não tem o amor de Deus em você. Põe na tela, DJ, 1 João 3,17, por gentileza. Olha só. Eu não estou mais no culto de jovens, né? Desculpa, foi mal. É o hábito, irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Não permanece. É porque o pão é nosso. Não ora o Pai Nosso se você não está disposto a compartilhar os seus bens. Não seja hipócrita de colocar no seu carro: foi Deus que me deu, e nem carona direito você dá. Obrigado, queridos, pode tirar, pode voltar para a oração do Pai Nosso lá.
Então o que acontece? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa nossas ofensas, não tem santão aqui, é nossas ofensas, nós vamos errar. É por isso que a gente precisa o quê? Confessar as culpas uns aos outros para sermos curados. Olha como é a família. É a família, é os nossos pecados, os nossos erros, o nosso perdão. A oração, anota essa aí, para você botar no Twitter amanhã. A oração do Pai Nosso nos empurra para a comunhão. Não tem filhos de Deus sozinho. Não tem, você não é igreja sozinho, assistindo só online na sua casa. Você só é igreja sendo um tijolo espiritual da casa espiritual que Deus está construindo. Olha, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E olha, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe levar uma vida de tal maneira que a gente se esqueça de Ti. Não nos deixe cair e levar uma vida em que a gente não considera mais a Tua vontade, o Teu reino, a Tua santidade. Não nos deixe viver uma vida dessa forma. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do maligno, desse que está a todo momento atentando contra nós, está a todo momento querendo nos derrubar, impedir o avanço da igreja. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. A gente sabe que tem um mal a cada dia, a gente sabe que existe um mal a cada dia, mas eu tenho o Senhor. Não deixe que este mal me leve para um caminho de tentação, não deixe que essa provação, que pode virar uma tentação, me tire da Tua presença. Livra-me, Senhor, livra-nos. Não nos deixe cair em tentação. Não deixa a Tua igreja cair em tentação, Senhor. Não deixa o Teu povo se perder, desejando as coisas desse mundo e usando as ferramentas desse mundo. Não deixa, Senhor, o Teu povo cair em tentação. Livra-nos do maligno, Senhor. Por mais tentador que sejam as propostas do maligno, porque são propostas maravilhosas muitas vezes, como pão no deserto, como o domínio. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno, Senhor, no Teu nome. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E dá a certeza no nosso coração, a convicção no nosso coração, que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. É que eu aguento viver nesse mundo, nesse tempo, nesse mundo caído, nesse mundo que machuca, nesse mundo que fere, nesse mundo que exclui, nesse mundo que jaz no maligno. Eu só consigo viver, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor me santifica, o Senhor santifica o Seu povo, porque o Senhor nos dá o básico, o Senhor nos dá perdão, o Senhor nos dá família. E nós conseguimos, por quê? Porque Teu é o reino, o poder e a glória, e é para sempre. Amém. Eu me comprometo com essa oração. Amém, evoca essa ideia. Olha, isso que foi dito aí, eu me comprometo com isso aí. Eu me comprometo com isso aí. Que nós possamos nos comprometer com essa oração. Que nós possamos nos comprometer a orar. Orar mais em comunidade. Que nós possamos ter a coragem de orar o Pai Nosso, como Ele quer ser orado. Que possamos pensar cada sentença, cada palavra que é dita aqui, para que possamos alinhar mais o nosso coração ao coração de Jesus, para que possamos alinhar mais o coração da nossa comunidade ao coração de Deus, para que a gente realmente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que o reino de Deus possa se manifestar ainda mais aqui na terra, para que a vontade de Deus, que é maravilhosa e que já se cumpre no céu, possa se esparramar pela terra por meio da ação da igreja, do povo de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós.
que Ele levante sobre nós o seu rosto e Ele nos dê a paz.